Vamos para o Supremo Tribunal Federal agora, porque tem uma batalha lá no STF entre ministros, justamente sobre esses casos, Dark Horse e o caso que envolve o filho do presidente Lula, né, que é o Fábio Luiz. Eu queria trazer aqui a disputa entre ministros, né, destaque na Folha de São Paulo essa reportagem, Dino de um lado, André Mendonça de outro. A reportagem é da Luísa Martins, do José Marques, as investigações sobre a produção do filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro, e os inquéritos contra o empresário Fábio Luiz Lula da Silva colocaram os ministros Flávio Dino e André Mendonça como principais antagonistas na divisão interna do Supremo Tribunal Federal. Ambos têm nos gabinetes processos tramitando sobre os dois assuntos considerados as principais armas de campanhas do senador Flávio Bolsonaro, do PL, e do presidente Lula, do PT. O interlocutor dos ministros chegou a classificá-los como os atuais cabeças de chave das suas respectivas alas na corte. Na cúpula do Supremo, a leitura é de que são altas as chances de Dino e Mendonça terem entendimentos jurídicos diferentes sobre uma mesma matéria. Com isso, o ritmo e os métodos adotados por um podem interferir no andamento dos processos do outro, agravando os pontos de atrito. Os dois colecionam divergências em julgamentos no Supremo, nas ações penais sobre os ataques de 8 de janeiro. Por exemplo, Mendonça votou para absolver acusados e aplicar penas menores, enquanto Dino foi um dos magistrados mais firmes em defesa das condenações. E aí tem esses casos, Sakamoto, Dark Horse e envolvendo o filho do presidente Lula também. Não, com certeza vai ter conflito deflagrado, né? Claro, não vai ser deflagrado maneira de dizer, vai ser deflagrado internamente, né? Vai ter muito olhar feio no cafezinho do Supremo. E essas são duas pessoas. O Flávio Dino foi indicado pelo presidente Lula, André Mendonça foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Só que o interessante é que muita gente, no meio de tudo isso tudo, a gente tem uma situação com relação aos vazamentos. Por quê? Porque está só vazando informações que são negativas para a campanha do presidente Lula. E, por enquanto, não está vazando informações que são negativas para a campanha do senador Flávio Bolsonaro. E você tem inquéritos na mão, desses dois inquéritos, na mão do ministro André Mendonça. Pessoas que ligadas a André Mendonça dizem, não, é porque não chegou nada ainda sobre o Dark Horse, só que outras pessoas dizem, chegou sim, tem coisa sim, a única diferença é que ele não libera, não dá um liberta DJ, né? E só que continua vazando coisas negativas para um lado e não para o outro. Ao mesmo tempo, o ministro Flávio Dino, ele está com algumas ações também relacionadas à questão do Dark Horse, por conta das emendas parlamentares que teriam sido pagas e teriam sido destinadas para o filme. Por isso, ele também vai ter acesso à investigação. E isso, entre outras, a própria questão também do Fábio Luiz, de tudo isso mais, tem algumas investigações na mão também do ministro Flávio Dino. Ou seja, no meio disso tudo, a gente pode... Isso passa uma imagem, passa uma impressão de falso equilíbrio. Olha, você tem um cara de cada lado, então vai ser as coisas chumbo trocado. Não, porque os processos que estão na mão de cada um são diferentes. Né? O processo principal do filme do Dark Horse está na mão do ministro André Mendonça. Por mais que tenha vindo coisa da investigação de São Paulo para Brasília, para a Polícia Federal, a pedido da Polícia Federal e autorizado pelo Supremo, que saiu da Polícia Civil e foi para lá. E tem muita coisa ainda para ser revelada. E a questão é que o ministro André Mendonça vai, se chegar a informação, ele vai fazer uma coletiva à imprensa, ele vai liberar a informação. Eu tenho minhas dúvidas. Ele diz que tenta evitar, tenta combater vazamento de ambos os lados, mas os vazamentos estão acontecendo. E nisso, o presidente Lula tem razão. Quando ele fala, está tendo vazamento. Está tendo vazamento. Mas qual que é o problema do vazamento? O problema não é o vazamento. Eu acho que o colega jornalista que obtém a informação, parabéns para ele, merece um peixe, porque está fazendo o seu trabalho. Vazou a informação de interesse público? Publica. O jornalista está correto. Agora, quem divulga a informação, normalmente não divulga tudo, divulga pedaços. E este é o problema. Divulgando pedaços, você só sabe parte da história sobre o Fábio Luiz, o Lulinha, parte da história sobre o Dark Horse, que quer que seja.
Então, eu já defendi aqui, volto a defender que eu sou defensor de um vazamento amplo, geral e restrito. É para lascar todo mundo, revela tudo de INSS, revela tudo de Master, revela tudo de Dark Horse, revela tudo. E aí dos escombros, vota-se. Porque o que não dá é a gente só saber metade da história. Isso sobre a família do Lula, isso sobre o próprio Flávio Bolsonaro. É verdade. E hoje, numa cerimônia para a formatura de novos agentes delegados da Polícia Federal, o diretor da instituição, o Andrei Rodrigues, falou que a Polícia Federal e seus funcionários não protegem nem perseguem investigados. Veja aí. Hoje temos uma polícia que atua com autonomia, guiada pela Constituição Federal e pelas leis, pela responsabilidade institucional e compromisso com a justiça e a sociedade brasileira. Tenho total tranquilidade em afirmar, sem rodeios, que nessa gestão trabalhamos com transparência e foco na missão constitucional, sem proteger ou perseguir, com atuação vigorosa e intransigente no combate ao crime organizado. Nunca se esqueçam, caros colegas, que a atuação técnica, imparcial, livre de qualquer viés político, é o que nos permite defender nossa instituição de qualquer ataque, não importa de onde venha. E aí, Sakamoto? Está tendo uma guerra deflagrada, aí sim, uma guerra deflagrada entre setores da Polícia Federal e o ministro André Mendonça, né? E mais especificamente a própria cúpula da Polícia Federal e o ministro André Mendonça, a respeito de confiança, a respeito... Muita gente fala, olha, você reclamava dos métodos de Alexandre de Moraes, mas o André Mendonça está indo pelo mesmo caminho, né? Há uma desconfiança muito grande, porque é o seguinte, vamos lá. Polícia Federal, gente, é uma das nossas instituições mais importantes e graças a ela, crimes graves são desvendados, tentativa de golpe de Estado, morte de Marielle Franco, entre tantos desmatamento, outros crimes fiscais, o carbono oculto, sabe, um monte de coisa, corrupção, PCC, sabe, sacanagens, crimes cometidos no governo do Estado do Rio de Janeiro, tem um monte de coisa que é a Polícia Federal que está por trás, ainda bem. Então merece ser protegida de tudo. Agora, isso não significa que dentro da Polícia Federal não tenha grupos que sejam a favor de um lado e a favor do outro lado. E esses grupos brigam entre si, disputam entre si. Achar que a instituição não tem lá dentro, não estou falando que a maioria não, tá, gente? Mas achar que a instituição lá dentro não tem gente pró um e pró outro simultaneamente e esses estão brigando, é porque a pessoa vive no mundo da fantasia. Então é o seguinte, é claro, a função do Andrei Rodrigues, e aí eu acho que ele está correto, de tentar defender a Polícia Federal no momento em que há uma crítica, inclusive houve uma crítica pública do presidente da República na sabatina, falou, houve vazamento da Polícia Federal. Aí o Andrei, nesse vácuo, defende a Polícia Federal. É a função dele institucional, mas ele sabe que está tendo vazamento e o pior, ele sabe que está tendo vazamento seletivo. E aí as pessoas que celebram hoje o vazamento seletivo contra o Fábio Luiz vão amanhã xingar quem, na hora que começar o vazamento seletivo, sobre Flávio Bolsonaro. E as pessoas que hoje estão xingando o vazamento do... Bem, vocês entenderam, o oposto. Quem está feliz vai ficar triste, quem está triste vai ficar feliz. Por quê? Porque isso aqui vai acontecer. É quase que é um chumbo trocado dentro da instituição. Então é por isso que eu estou pedindo fim de vazamento seletivo e eu sou do grupo do Vaza Tudo. Por mais que isso atrapalhe as investigações. Eu acho que é menos pior atrapalhar as investigações do que atrapalhar as eleições. Muito bom, vamos acionar nossa reportagem em Brasília. A colunista Natália Portinari tem informações sobre o depoimento de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, ex-banqueiro. Ele que iria depor ontem, mas houve problemas técnicos alegados pela defesa. O depoimento ocorreu hoje, Natália Portinari. Boa tarde para você. E aí, delação premiada ou colaboração, será que sai? Boa tarde. Oi, boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto.
Então, essa terceira tentativa de delação premiada do Vorcaro, ela está bem emperrada, não tem uma perspectiva de que as autoridades, de fato, vão voltar a ter alguma disposição para conversar com ele, mas na nota que a defesa enviou para a imprensa hoje, depois do depoimento do Vorcaro, eles falam nessa disposição dele para colaborar e, enfim, esclarecer tudo, desde que ele tenha a oportunidade, né, de colaborar devidamente, fazendo aí um aceno de novo para essa ideia de delação. E sobre o depoimento, ele foi sobre uma parte da investigação que diz respeito a 2 servidores do Banco Central que estão sendo investigados pela suspeita de terem recebido propina e terem beneficiado o Vorcaro lá dentro, passando informações do BC, informações sensíveis ali dos processos de fiscalização do Master para o Vorcaro. Eles tinham um grupo juntos que se chamava Grupo Master, em que eles debateram ali nos finalmente, nas vésperas da liquidação do banco, estratégias para evitar a liquidação. Então eles atuaram ali como um trio, como se fossem ali os 3, né, tivessem em torno dos mesmos interesses e não fossem um deles um banqueiro sendo fiscalizado e 2 outros chefes de departamento do Banco Central responsáveis por supervisão bancária. Então, por conta disso, né, isso está sendo investigado, o Vorcaro foi ouvido sobre isso, ele passou mais de 4 horas hoje dando esse depoimento. Nesse depoimento, a PF, o delegado responsável, questionou ele sobre essas mensagens que ele trocava com o Paulo Sérgio Neves de Souza e o Bellini Santana, que são esses 2 servidores. Ele explicou as mensagens uma a uma e negou que tenha corrupção, negou que tenha tido qualquer vazamento de informação sigilosa a ele e também qualquer beneficiamento que tenha sido imputado a ele, aos servidores, qualquer vantagem ilegal, ele diz que não houve, que ele fez apenas negócios lícitos ali com os 2 servidores, né? Lembrando que para um deles o Vorcaro comprou um sítio e para outro ele financiou um projeto de educação, um projeto de uma ONG que era ligada a ele. Muito bem, Sakamoto, e aí? Nath, boa tarde, seja bem-vinda. Deixa eu fazer uma pergunta, na sua avaliação, a delação do Mansur, né, que era parça do Vorcaro em uma série de negócios, pode pressionar o Daniel Vorcaro a tentar avançar com a delação dele? Então, é interessante, né? Eu acho que, pelo contrário, eu acho que a delação do Mansur tende a esvaziar a delação do Vorcaro, a possibilidade de uma delação do Vorcaro, porque o que o Mansur ofereceu às autoridades, e é interessante para a PGR a delação do Mansur, é porque ele tinha uma documentação, uma extensa documentação ali sobre transações financeiras que permitiam ali para a PGR identificar o caminho do dinheiro que foi desviado do banco. Isso era muito importante ali enquanto a PGR estava negociando com o Vorcaro. Agora que a PGR está fechando essa delação com o Mansur, a prioridade é novamente essa. Então, isso acaba esvaziando e tirando um pouco a possibilidade do próprio Vorcaro fornecer informações sobre isso, né? Porque o Mansur já está dando esses detalhes e o foco da delação dele é o Vorcaro. Então ele negou corrupção dos funcionários do Banco Central hoje, né, Natália? O resumo é isso. É isso, foi aparentemente, né, o depoimento, pelo que a gente sabe até agora, foi bem focado nisso, nessas perguntas bem específicas sobre essa parte do inquérito, que é uma parte que está sendo concluída também da investigação, porque já tem muitas provas, muitas mensagens, né, então a PF já está encaminhando essa parte da investigação para o final, considerando que está praticamente prestes a indiciar aí esses 2 servidores por terem recebido vantagens indevidas, porque consideram que as mensagens e as trocas de comunicações ali que havia com o Vorcaro já comprovam, já são suficientes para mandar essa investigação para o Ministério Público, que já mostra que eles cometeram irregularidades do ponto de vista da PF. Ótimo, Natália Portinari, bom trabalho para você, obrigado pelas informações. Obrigada, gente, tchau. Obrigado. Tchau. A seguir, a Câmara deve votar na próxima segunda a MP do fim da taxa das blusinhas. Você compra blusinha fora do país? A gente vai falar mais sobre as tramitações, também tem escala 6x1, daqui a pouquinho, até já. Sakamoto, pedindo pro pessoal deixar o like aí, o Vorcaro tem que falar, né? Ou o Vorcaro está esperando a eleição terminar. Porque é o seguinte, ele pode estar apostando que uma vez a eleição terminando, determinados grupos acabam se organizando para tentar resolver a situação dele. E vamos lá, tem muita gente que poderia sair lucrando com isso.
No Supremo Tribunal Federal você tem o ministro Dias Toffoli, está quietinho, mas de uma série de vezes foi citado no meio de tudo isso. Teve o contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes, multimilionário também, com o Banco Master, né, para falar de 2 casos, poderíamos falar de outros. No Congresso Nacional, a gente tem o próprio senador Flávio Bolsonaro, que pediu 134 milhões de reais para Daniel Workar e ganhou 61 milhões de reais, pode virar presidente da República, né? E ser capaz de assinar indultos. Temos o Ciro Nogueira, né, que é também do grupo bolsonarista, é uma pessoa que aparecia a foto dele abraçado com o Workar na neve, né, naquele bromance. Teve o senador Jacques Wagner, também, best friend forever do presidente Lula, que também apareceu não numa relação com o Workar, mas numa relação com Augusto Lima, que era sócio de Workar, né, também em todas essas questões. E um sem número, você tem Ibanez Rocha, com os negócios, as negociatas envolvendo o Banco de Brasília, você tem o Cláudio Castro, para falar de outro governador bolsonarista no Rio de Janeiro também. Você tem um monte de gente envolvida. Você tem o pessoal da Previdência do Amapá, ligado a Davi Alcolumbre. Vocês estão entendendo a quantidade de gente, né, envolvida? Então, talvez Daniel Workar esteja esperando passar a eleição, esperando, de repente, ganhar um aliado dele, uma coisa assim, e que ele possa se safar. Talvez seja isso que ele esteja esperando. Agora, gente, ele, no mínimo, tem que ficar pobre. Eu já falei isso aqui várias vezes. A maior condenação por Workar, além dos anos de cadeia, é a pobreza. Não que a pobreza devia ser a condenação das pessoas, mas no caso dele é tirar todos os bens. Todos. E pega tudo e bota de volta, cobre os buracos de aposentadoria, de previdência, de tudo que acabou se locupletando. Então tira dele, transforma o VOR caro em VOR pobre. Não tem problema nenhum. Isso precisa passar. Não adianta a gente simplesmente punir, tem que punir com cadeia, tem que punir com xilindróvel, só nascer quadrado, mas também tirar, porque o bolso é onde dói. E aí, atingindo o bolso, talvez no futuro, outras pessoas se sintam menos à vontade de fazer a mesma coisa que ele fez. Muito bem, gente. Já deixou o like aí na nossa transmissão? Deixa agora. Daniela Lima, a partir da próxima terça-feira, vai comandar um novo programa aqui no canal UOL. Ela vai trazer os detalhes daqui a pouquinho, por isso que ela não está conosco hoje. Estava fazendo os últimos ajustes, a gente chama de piloto, programas testes, porque ela vai ter programa próprio sobre eleições. Depois a gente fala mais. Porque agora vamos falar sobre taxa das blusinhas. A medida provisória foi montada uma comissão mista, né, na Câmara, Senado. Ontem a gente ouviu aqui o presidente da comissão, que é o deputado Reginaldo Lopes, e a relatora é a senadora Leila, a Leila do vôlei, né? Ela foi escolhida, deixa eu ver o nome da Leila certinho, né, com o sobrenome, é Leila Barros, do PDT, do DF. Ela vai ser relatora, prometeu entregar o texto já na próxima segunda e o texto pode ser votado nessa comissão mista na próxima segunda-feira, Sakamoto. E é importante para o candidato à reeleição, o presidente Lula, né? É uma das... Ele, na verdade, foi no governo dele que a taxa foi implementada, mas depois voltou atrás com medida provisória e a vencer o prazo agora, eles estão tentando novamente acabar com a taxa. Com essa pax do legislativo com o executivo, né, essa relação, esse restabelecimento de pontes e de relações do Lula com o Davi Alcolumbre, a relação com o Hugo Mota já estava boa, então isso aí deve ser acertado, deve passar, até porque se algum parlamentar votar contra, vai pegar para ele na eleição, né? Porque aí o povão vai poder chegar e falar: ué, meu amigo, você me lascou na compra dos meus Badulac da China, né? E aí ele pode até falar: não, a China é comunista. Isso é muita coisa muito engraçada. Estava lendo uma pesquisa dia desse, Diego. Tem muita gente que a China vira o demônio para uma parte da população. A China, demoníaco e tal. Só que o grosso do povão quer mais é produto da China mesmo, quer carro da China novo, elétrico, quer produto da China, etc. Então, a percepção do grosso da classe trabalhadora sobre a China é diferente da percepção ideologizada, né? Então, a questão da importação barata da China, bem pelo contrário, o que o pessoal fala? Fala, ó, o rico viaja, traz os deputados, senadores, empresários, passa no free shop, faz a rapa, né? E traz para dentro. A gente não tem free shop, então a gente quer a queda da taxa das blusinhas. Então, por conta desse rearranjo político nacional, vai ser aprovado, muito provavelmente vai ser aprovada a MP, e há uma grande chance no 2 de setembro ser aprovado também a PEC do fim da escala 6:1. Hugo Mota e Davi Alcolumbre perceberam que a melhor chance de reeleição deles
presidência das duas casas será com Lula, né, e não com um possível Flávio Bolsonaro. Então, fora isso, um monte de acordo, um monte de concessão que a gente nem sabe ainda, mas essas coisas devem ser destravadas. A PEC da Segurança Pública, MP das Blusinhas, a PEC 6x1, entre outros. 6x1, será que também sai até... Tem pouquíssimo tempo, né? Tem pouco tempo, mas a questão é o tipo de caso que se quiserem boa vontade política, sai. E aqui é uma questão. Quando o pessoal fala 6x1, fala assim, Sakamoto, você está defendendo porque a pauta para ajudar A, B ou C. Gente, eu estou há 16 anos no UOL, vou fazer 17 anos no UOL. Lá atrás, eu já defendia isso. Só que a única diferença é que a gente defendia com outra bandeira, que era a mudança da jornada de trabalho, do limite de 44 para 40 horas semanais, que é a mesma coisa na prática. Porque a 6x1, ela reduz de 44 para 40 e de 6x1 para 5x2. É uma bandeira antiga essa da classe trabalhadora, né? Quem é trabalhador deveria também defender, né? Mas é que tem muito trabalhador que, enfim. Só que, o que acontece? Não estava indo, por quê? Porque você tem o senador Flávio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho, o bolsonarismo não quer aprovar isso agora. Eles querem uma outra PEC da hora flexível que entrega uma redução, a uma possível negociação entre o patrão e o empregado, que a gente sabe que seria sempre um acordo cara-cu. Um entra com a cara e o outro entra só com o trabalho. Então, o que acontece? Isso estava travando e o Davi Alcolumbre estava sentado em cima. Agora, com a retomada dos acordos políticos, talvez seja colocado em votação. E dá tempo. Aqui a gente entrevistou o senador Omar Aziz, que falou, olha, dá para aprovar na CCJ, ele fez um relatório sem aceitar emenda nenhuma, ou seja, um relatório igualzinho da Câmara para aprovar e não voltar para a Câmara, porque senão voltaria para a Câmara. Então, passar na CCJ, ele podem fazer um acordo e tentar colocar em votação no mesmo dia, no 2 de setembro. Há uma chance sim de ser aprovado, Diego. Ô Sakamoto, hoje houve uma operação, vocês acompanharam, pessoal? A operação da Polícia Federal contra a Bet Nacional. É alvo de operação do Ministério Público Federal, na verdade, e da Receita, por suspeitas de lavagem de dinheiro e sonegação. O Ministério Público e a Receita fizeram essa operação de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal relacionadas ao grupo NSX, dono da Bet Nacional. São cumpridos, ou foram, 6 mandados de busca e apreensão em João Pessoa, no Recife e em São Paulo. Segundo a Procuradoria, que conduz a investigação, por meio do GAECO, a plataforma movimentou 5 bilhões de reais em 2025. Segundo o MPF, houve um bloqueio de bens de 191 milhões de reais. Em nota enviada à Folha, a NSX Brasil confirma que recebeu no escritório do Recife uma diligência da Receita como parte da investigação conduzida pelo MPF. Os advogados da companhia não tiveram acesso aos autos da investigação e por isso não é possível se manifestar sobre o conteúdo neste momento, é o que diz a nota. A Bet Nacional é subsidiária da Flutter, é uma empresa escocesa listada na Bolsa de Nova York. A multinacional pagou 2 bilhões de reais por 56% da companhia brasileira, uma das 10 maiores do país, segundo dados de uma consultoria global. Segundo a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, essa Bet permanece em funcionamento, pelo menos por enquanto. Isso porque já existem 2 processos sancionadores contra a empresa que podem resultar na proibição de funcionamento. Além disso, ela informou que a pasta aguarda o compartilhamento de provas com a Justiça sobre a operação de hoje. Os fundadores da marca Bet Nacional, os primos João Guilherme Monte Studart e Eduardo Lima Monte, seguem no comando da Operação Nacional, que precisa prestar contas para a sede no exterior. Eles são netos de Léo Monte, um pioneiro no setor hoteleiro na região Nordeste. A Receita afirma que os investigados fizeram uma empresa de fachada em Curaçao para simular a operação da plataforma que ocorria fora do Brasil em período anterior à regulamentação das bets. Bom, a Receita ainda instaurou outros 11 procedimentos fiscais para aprofundar a apuração dos indícios de irregularidades. Há potencial de recuperação de aproximadamente 300 milhões de reais para os cofres públicos. Segundo Leonardo Batista, CEO da Pay for Fun, fintech especializada no setor de apostas, as instituições de pagamentos brasileiras na época enviavam depósitos para empresas fora do país por remessas, seja por operação de câmbio ou por stablecoins,
criptomoeda, né, cujo valor está ancorado no dólar. E aí, enfim, nessa primeira fase, a operação Jogo Oculto mirou apenas no conglomerado NSX, não tendo fornecedores como alvo. No caso, a Pixbet, prestadores de serviços, como o advogado Nelson Williams, também estiveram no alvo. O Vini Júnior é um influenciador que faz propaganda para a Bet Nacional. Sakamoto. Eu já falei aqui uma vez e vou falar aqui de novo sempre, na verdade, sempre que eu puder. Gente, jogador de futebol, outros atletas, artistas, influenciadores, jornalistas, quem faz propaganda para a Bet deveria, numa situação como essa, ser arrolado como cúmplice. Né? Porque é o seguinte, primeiro, eles são cúmplices do maior programa de transferência de renda de pobre para rico da história do Brasil. Da história do mundo, talvez. Sabe, você tem um produto que claramente tem um problema. E olha que a situação das bets ilegais são ainda piores. As bets ilegais são ainda piores e o governo está devendo uma ação contundente contra as bets ilegais. Aqui e ali, há aqui e ali alguma ação, mas está devendo ainda mais, porque é o alçapão, é o fundo do poço, lá tem um alçapão, está lá as bets ilegais. Né? Mas, numa situação, o que acontece? Hoje a gente tem um monte de gente famosa emprestando credibilidade para empresas, que aí a gente vê aí. Olha o que está dando. Olha o tipo de investigação que está acontecendo, né? Em cima disso aí. E aí você tem o quê? Você tem nomes famosos da arte, do esporte, da comunicação, emprestando sua credibilidade para isso aí. Não adianta argumentar que trata-se de um trabalho como qualquer outro. Não adianta. É o que é ordem do patrão fazer a propaganda no horário do intervalo. As bets lucram com perdas repetidas. Lucram com a desgraça alheia, alcançam pessoas vulneráveis, que se apresentam com oportunidade de renda, sim, por mais que vai falar que não, muitas se apresentam sim como oportunidade de renda para uma população que frequentemente aposta tentando resolver emergência financeira. É diferente da Inglaterra, diferente de outros lugares que o pessoal tem uma cultura de aposta diferente. Aqui, muita gente, todo mundo conhece alguém que aposta, não por uma brincadeira, que ele estivesse num bolão, mas aposta achando que vai ganhar dinheiro e vai conseguir pagar as contas. Ah, mas eu conheço o primo da Ritinha que fez isso. Parabéns, ele é a distorção da curva normal, ele não é o padrão. Ele não é o padrão. Então o que acontece? Quando um artista, um jornalista ou qualquer pessoa está emprestando sua credibilidade, está sendo cúmplice disso aí, porque mais cedo ou mais tarde está todo mundo avisando que isso aí vai dar problema. Ou vai dar problema, seja pelo problema de saúde pública, com suicídio, com gente quebrando, com depressão, com família se rompendo, ou ajudando o crime organizado. E aí tem muita gente que fala, você está com inveja, porque ele ganha milhões. Não, eu não tô com inveja de quem tá ajudando a lascar a vida de milhões de brasileiros. Desculpa, eu não tô. Sabe, eu tô, na verdade, alertando que ou a gente regula isso, e aí passa pelo quê? Vamos começar a regular publicidade. Na minha avaliação, tinha que parar. Publicidade de bet tem que ser publicidade que nem do tabaco, do cigarro. Você vê lá por aí? Então, não tem. Mas, repito, para que isso aconteça, você precisa primeiro bloquear as bets ilegais, porque senão as bets legais viram ilegais. Mas o que acontece? Não adianta esse beba com moderação, jogue com moderação. Né? Não adianta falar que ninguém é obrigado a apostar numa situação de terra arrasada, de endividamento no Brasil, que o pessoal vai se endividar. Aceitar o cachê nesse sentido, eu termino falando isso, e depois negar a influência, é querer receber pelo poder de convencimento sem assumir responsabilidade sobre a empresa que você está promovendo. Sim, faz diferença. Tem um monte de gente por aí que não aceita fazer propaganda de cigarro, que não aceita fazer propaganda de agrotóxico, que não aceita fazer propaganda de bebida, que não aceita fazer propaganda de várias coisas. De bet seria diferente por quê? Por quê? Fica a pergunta para vocês.